O homem que sumiu na Antártida, em 1922, e apareceu no Japão em 2001. Olá, pessoal! Em 1922, durante o auge da chamada Era Heróica da Exploração Polar, uma expedição britânica partiu em direção ao extremo sul do planeta, com o objetivo de realizar estudos sobre o gelo e coletar dados climáticos que pudessem ajudar a compreender melhor o impacto das mudanças sazonais sobre a Antártida. Entre os integrantes do grupo estava um cientista tcheco chamado Jakub Svoboda, natural de Praga, um homem reservado, conhecido por suas ideias pouco convencionais e pela obsessão com enigmas geológicos. Ele havia se oferecido para a missão com o intuito declarado de contribuir com seu conhecimento técnico, mas carregava uma motivação oculta. Acreditava com fervor que a Antártida escondia mais do que apenas camadas de gelo milenares. Em seu diário, mencionava estruturas enterradas, formações rochosas anômalas e mapas com lacunas inexplicáveis, sugerindo que parte da história da humanidade talvez estivesse congelada ali, longe dos olhos do mundo. Jacob nascera em 1890, em uma família modesta da região central da atual República Tcheca. Desde jovem, demonstrava uma curiosidade incomum por mapas antigos, constelações e fenômenos geológicos raros. Sua formação pela Universidade Charles de Praga foi marcada por trabalhos ousados e artigos rejeitados por revistas acadêmicas tradicionais, que consideravam suas hipóteses exageradas ou fantasiosas. Ele sustentava, por exemplo, que algumas depressões geológicas no continente antártico tinham padrões simétricos demais para serem apenas obra da natureza. A despeito das críticas, persistiu. Quando surgiu a oportunidade de se juntar à missão liderada pelo renomado explorador britânico Edward Willington, ele não hesitou. Levou consigo seu diário, instrumentos de medição rudimentares, mapas marcados com anotações pessoais e uma inquietação silenciosa que parecia crescer a cada milha marítima navegada rumo ao sul. A expedição estabeleceu acampamento numa planície ventosa entre grandes formações rochosas, local estratégico para observações geológicas e meteorológicas. O clima era hostil, as temperaturas variavam bruscamente e o silêncio predominante só era interrompido pelo som cortante do vento ou pelas instruções rápidas dos líderes de equipe. Jakub mantinha certa distância dos demais membros, imerso em suas observações, anotando padrões de pedras, examinando o formato das fendas e cruzando dados com seus mapas antigos. Durante os primeiros dias, limitou-se a colaborar com as tarefas comuns do grupo, mas logo manifestou seu desejo de explorar sozinho uma área específica ao norte do acampamento, onde acreditava haver algo incomum. Seus companheiros, acostumados à sua excentricidade, não se opuseram desde que ele mantivesse comunicação periódica e retornasse antes do meio-dia. No dia 27 de junho, pouco antes das 9 da manhã, Jacob deixou o acampamento levando apenas o essencial: uma mochila leve, uma bússola de latão, algumas provisões, seu diário, uma pequena lanterna e um martelo de geólogo. A caminhada prevista era curta, mas envolvia atravessar terreno acidentado e parcialmente coberto de neve compacta. As condições climáticas naquele momento estavam estáveis, o que deu a ele uma falsa sensação de segurança. Os registros do acampamento indicam que a última vez em que foi visto, Jacob caminhava em direção a uma elevação rochosa a cerca de 3 quilômetros do local principal. Às 11h40, um dos colegas comentou que ele ainda não havia retornado. Ao meio-dia, já preocupados, 2 homens foram enviados para encontrá-lo. Não havia sinal de Jacob. Conforme as horas passaram, a preocupação deu lugar à urgência. O tempo começou a mudar. O céu, antes límpido, tornou-se acinzentado e pesado. Por volta das 2h30 da tarde, uma intensa nevasca atingiu a região, reduzindo drasticamente a visibilidade. A busca se tornou quase impossível. Por 3 dias consecutivos, entre breves intervalos de calmaria, membros da expedição vasculharam a área onde Jacob deveria estar. Nenhum rastro foi encontrado, nem pegadas, nem marcas de quedas, nenhum objeto deixado para trás.
era como se tivesse desaparecido no ar. O relatório oficial apontou morte presumida por hipotermia, e após uma breve cerimônia, uma placa foi deixada no local com seu nome e o ano de nascimento. O caso foi arquivado. Jakub Svoboda passou a figurar na longa lista de cientistas e exploradores que perderam a vida nos confins do planeta em nome da ciência. Ao longo das décadas seguintes, seu nome caiu no esquecimento, restrito a anotações em arquivos e a uma ou outra menção em registros de desaparecimentos durante missões antárticas. Mas em 15 de maio de 2001, às 7h20 da manhã, um homem com aparência europeia e trajes antiquados foi visto vagando desorientado pelo Parque Imônia, no distrito de Meguro, em Tóquio. Testemunhas relataram que parecia confuso, assustado com a movimentação urbana, observando carros e prédios como se jamais tivesse visto algo parecido. Um idoso que costumava caminhar naquela região tentou abordá-lo, acreditando se tratar de algum tipo de performance teatral. Mas o comportamento do homem era de verdadeiro pânico. Suava, tremia, olhava para o céu repetidamente e murmurava frases desconexas em um idioma que ninguém ali conseguia entender. A polícia foi acionada e rapidamente conduziu o estranho para a delegacia mais próxima. Ao chegar, ele apresentava sinais de profundo estresse. Falava inglês com um forte sotaque da Europa Central, aparentava cerca de 35 anos e insistia se chamar Jakub Svoboda. Dizia estar em missão científica na Antártida e jurava ter saído naquela manhã para explorar uma formação rochosa. Segundo ele, havia escorregado, batido a cabeça e, ao acordar, estava em meio a árvores e luzes desconhecidas. Quando foi informado de que se encontrava no Japão e que o ano era 2001, sua reação foi imediata. Entrou em estado de choque, começou a suar intensamente e perguntou se estava morto ou se aquilo era algum tipo de alucinação. As autoridades, acreditando estar diante de um caso psiquiátrico, decidiram mantê-lo sob observação. Nos dias que se seguiram, entretanto, os detalhes fornecidos por Jakub começaram a provocar espanto entre os investigadores. Mesmo sem acesso a qualquer tipo de banco de dados ou registro moderno, ele descreveu com precisão detalhes da expedição britânica de 1922. Sabia o nome completo do líder da missão, Edward Willington, relatou as dificuldades enfrentadas nos primeiros dias, descreveu o acampamento com um nível de exatidão que coincidia com registros históricos esquecidos até por especialistas. Mais impressionante ainda, mencionou um defeito específico em um dos barômetros usados pela equipe, erro esse que constava em um relatório técnico arquivado na Royal Geographical Society de Londres. Os investigadores começaram a considerar a possibilidade de que aquele homem fosse, de fato, quem dizia ser. À medida que os dias passavam, os pertences do homem também passaram por uma análise minuciosa. Dentro da pequena mochila de couro envelhecido que ele carregava, os peritos encontraram objetos que, à primeira vista, pareciam meras antiguidades. Mas, ao serem examinados por especialistas, cada item revelava autenticidade rara. Havia uma bússola de latão marcada com o ano de fabricação, 1919, um diário escrito à mão com anotações geológicas e astronômicas extremamente detalhadas, um relógio de bolso parado exatamente às 8h47, com uma inscrição em tcheco que dizia: "Para Jakub, meu filho eternamente curioso. Com amor, pai, 1910. Também foram encontrados fragmentos de rochas, uma pequena faca com cabo de osso esculpido e alguns mapas dobrados, rabiscados com símbolos e observações. Nada indicava qualquer tentativa de falsificação. A autenticidade dos objetos começou a provocar desconforto entre os investigadores. Não apenas pela dificuldade em explicar como alguém poderia ter acesso a itens tão específicos sem deixar rastros, mas também pela consistência do comportamento do próprio Jakub. Quando solicitado a descrever os fragmentos de rochas que trouxera, explicou sua composição com precisão, mencionando camadas sedimentares que correspondem a regiões da Antártida que só foram estudadas detalhadamente a partir dos anos de 1950.
Seu inglês arcaico e formal, seu sotaque e até seu modo de vestir correspondiam fielmente a um europeu educado da segunda década do século XX. Ele demonstrava desconhecimento completo sobre tecnologias modernas, assustando-se com telefones celulares, elevadores automáticos e até com luzes fluorescentes. Não havia nenhum indício de atuação ou encenação. Seu medo era genuíno. Intrigada, a polícia japonesa acionou a embaixada da República Tcheca, que por sua vez consultou arquivos históricos para verificar a identidade declarada. O nome de Jakub Svoboda apareceu em registros de desaparecimento ligados à expedição de 1922, com referência ao cientista tcheco desaparecido na Antártida. Junto a esses documentos veio uma fotografia em preto e branco tirada no ano anterior à expedição, onde Jakub aparecia ao lado de colegas da Universidade Charles. A imagem foi levada à delegacia e o impacto entre os presentes foi imediato. A semelhança entre o homem na foto e o que estava detido era tão evidente que não houve como negar. Mesmo com as décadas de distância, os traços faciais, o formato dos olhos, a linha do queixo e a postura corporal eram idênticos. Ninguém conseguia explicar aquilo de maneira lógica. Diante da possibilidade de estar diante de um evento extraordinário, as autoridades solicitaram um exame de DNA. Uma equipe médica foi destacada para a coleta do material genético, mas Jakub, ainda confuso e fragilizado, demonstrava crescente resistência à ideia. Durante uma conversa informal com um intérprete, confessou temer que eles o encontrassem de novo se ficasse muito tempo ali. Não explicou quem seriam eles, nem de onde vinha essa convicção. Disse apenas que, ao escorregar naquele dia na Antártida, sentiu como se tivesse sido tragado por uma espécie de vento gelado que não vinha de nenhuma direção. Lembrou-se de ver luzes sob o gelo, formas que se moviam, e então apagou. Quando recobrou a consciência, estava sob o céu de Tóquio, cercado por árvores, ouvindo sons que nunca havia escutado antes. Suas palavras não foram levadas a sério de imediato, mas ficaram registradas. Na tarde do dia 20 de maio, 5 dias após seu aparecimento, Jakub pediu para ir ao banheiro. Um policial foi designado para acompanhá-lo até a porta. No caminho, Jakub caminhava lentamente, olhando ao redor como se memorizasse cada detalhe. Quando chegaram à porta, ele parou, encarou o guarda e disse com serenidade: "Vocês não entendem o que aconteceu. Talvez seja melhor assim." Entrou, trancou-se. Após alguns minutos sem resposta, o policial bateu na porta. Nenhum som. Ao arrombar, encontraram a janela lateral aberta. Jakub havia desaparecido novamente. A janela dava acesso a uma rua movimentada, mas ninguém o viu sair. As imagens da câmera de segurança do lado de fora mostram um vulto correndo em direção ao bairro de Odaiba. Ele foi identificado brevemente nas imagens de uma câmera próxima ao Museu de Ciências Marítimas. As autoridades organizaram uma busca imediata. A área foi isolada. Helicópteros sobrevoaram o perímetro. Testemunhas foram entrevistadas. Uma senhora de 81 anos, que passava pelo local naquele instante, relatou ter visto o homem parar no meio-fio, olhar fixamente para o céu e ser envolvido por uma luz azul clara que desceu sobre ele como uma névoa espessa. Segundo ela, ele brilhou e sumiu. A descrição foi considerada fantasiosa e atribuída à idade da senhora. No entanto, ela não demonstrava sinais de confusão ou delírio. A polícia manteve o relato no processo, mas não o usou oficialmente. Nenhuma outra câmera captou o momento exato da suposta desmaterialização. Jakub nunca mais foi visto. Nenhum vestígio foi encontrado nas redondezas. O caso foi encerrado como desaparecimento não solucionado. Os objetos deixados por Jakub, a bússola, o diário, os mapas, o relógio e a pequena faca, foram entregues à Embaixada Tcheca e hoje fazem parte de uma exposição discreta em um pequeno museu em Praga, dedicada à história da exploração polar. Poucas pessoas conhecem a história completa. O evento jamais ganhou grande destaque na mídia internacional
e mesmo no Japão, foi tratado como um caso isolado, atribuído a um possível transtorno mental e posterior fuga. No entanto, para alguns pesquisadores e entusiastas de fenômenos inexplicáveis, o caso de Jacub Svoboda se tornou uma referência. Um exemplo de como, mesmo em plena era da informação, há acontecimentos que resistem a qualquer tentativa de explicação racional. Teóricos mais ousados sugerem que Jacub teria atravessado uma dobra no tempo, um tipo de fenda causada por variações geomagnéticas extremas na região antártica, hipótese estudada em círculos alternativos de física quântica. Outros acreditam que ele encontrou uma tecnologia antiga, talvez remanescente de civilizações pré-históricas esquecidas, e que essa tecnologia teria permitido sua transferência involuntária no espaço-tempo. Há ainda os que defendem que tudo não passou de uma complexa encenação, embora ninguém tenha conseguido provar qualquer vínculo entre o Homem de Tóquio e qualquer grupo conspiratório ou artista performático. Nenhum ganho foi identificado, nenhuma tentativa de lucro, nenhuma divulgação intencional, apenas um desaparecimento seguido de um reaparecimento ainda mais enigmático. Mesmo passadas mais de 2 décadas desde o acontecido, o caso de Jacub Svoboda permanece aberto nos arquivos de curiosidades científicas. De tempos em tempos, físicos, antropólogos e historiadores revisitam os documentos tentando encontrar alguma falha, alguma pista, algum detalhe ignorado. Mas tudo permanece como nos primeiros dias, inexplicável, intacto e profundamente inquietante. É como se o próprio tempo tivesse se dobrado por alguns segundos apenas para permitir que aquele homem cruzasse os limites do possível. Um evento isolado, sem repetição, sem lógica. Apenas uma fresta aberta entre 2 mundos. E assim, a história do homem que sumiu na Antártida em 1922 e apareceu no Japão em 2001 permanece como um lembrete perturbador de que nem tudo no universo pode ser medido, previsto ou compreendido. A ciência exige provas e a lógica exige sentido. Mas há momentos em que nenhuma das duas nos oferece respostas. Talvez, como disse o próprio Jacub, antes de desaparecer pela segunda vez. Vocês não entendem o que aconteceu. Talvez seja melhor assim. E talvez ele estivesse certo.